Hoje eu vou contar uma história que aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era um jovem sem muita sabedoria. Eu estava na beira de um pier refletindo sobre a vida, quando em pouco tempo chegou um barco com um homem e falou: "Suba, garoto, irei te levar a One Piece." Mesmo sem entender nada, eu subi nesse barco porque eu era jovem, e jovem é burro. Um tempo depois de navegar nesse barco, o homem revelou ser ninguém mais, ninguém menos que Naldo Bene, e falou que iria me contar histórias sobre o verdadeiro One Piece. Como ele era um cara extremamente confiável e com uma grande bagagem de histórias verdadeiras, eu resolvi acreditar. No início, ele me contou que um dia estava reunido com alguns amigos e resolveu roubar um barco, mas como o rio tinha secado e estava sem nenhuma água, ele colocou rodas no barco e resolveu navegar pelo asfalto. Eu duvidei disso, mas logo ele me mostrou no seu celular e eu pude comprovar que era verdade. Em seguida eu falei pra ele: "Naldo, me conte outra história sobre o verdadeiro One Piece." E ele disse: "A verdade, meu caro jovem, é que esse vídeo está sendo patrocinado pelo World of Warships, que é um incrível jogo de batalha naval para computador com gráficos incríveis e muitas classes de navio pra você selecionar e jogar. Até submarinos estão disponíveis." Então eu perguntei pra ele: "Mas Naldo, eu devo jogar sozinho?" E ele respondeu: "Sim, porque você não tem amigos. Mas se você tivesse amigos, poderia jogar com ele em uma divisão, ou até em consoles você também poderia jogar. Mas infelizmente você é apenas um garoto solitário." Mas novamente eu indaguei pra ele: "Naldo, onde eu encontro tudo isso?" "Garoto, você pode baixar o jogo no primeiro link da descrição do vídeo e também usar o código BRAVO pra ganhar um pacote de brindes." Com toda essa sabedoria milenar, eu me curvei e falei: "Muito obrigado, Naldo, eu com certeza irei jogar o World of Warships." E ele respondeu: "Não agradeça a mim, agradeça ao World of Warships por ser tão fantástico." Nesse momento eu já estava fascinado com a sabedoria de Naldo Bene e pedi pra que ele me contasse mais. Eu queria descobrir o verdadeiro One Piece. "Naldo, por favor, me conte mais segredos sobre One Piece." "Houve uma vez, garoto, que minha rua foi alagada, mas eu queria ir de encontro com a Kim Kardashian que estava me esperando no outro lado da cidade. Eu olhei aquela rua alagada e pensei: esse é um bom momento para praticar remo, já que fui campeão brasileiro de remo uma vez." Em seguida, ele me mostrou que novamente estava certo sobre tudo e que realmente era um dos grandes piratas que ainda existem. Mas calma, eu ainda tenho muita mais sabedoria pra te passar. Certo dia eu também estava fugindo da polícia do alto mar, então eu comecei a correr e pular entre os barcos, fugindo de todos os policiais. E nesse dia eu inventei um novo esporte, o parkour aquático. Fui eu que inventei, e consiste em ir pulando de barco em barco, fazendo manobras treinadas. Foi nesse dia que surgiu esse esporte, eu inventei, garoto. Ele com certeza havia inventado esse parkour aquático, não dá pra duvidar de histórias tão bem contadas assim. Porém as pessoas não acreditam, elas duvidam da existência de piratas que fazem parkour e eu deixo elas duvidarem. Eu sei que eu sou muito mais sábio que tudo isso. Eu já naveguei em águas tão profundas que até as baleias nadavam lá. E quando o meu barco virou uma vez, porque ele virou comigo e com um amigo meu, a gente conseguiu ficar em pé em cima da baleia. E ela ficou tipo carregando a gente pelo mar. Uau, isso é incrível, Naldo. Mais emoção do que nesse dia foi só quando eu joguei World of Warships e derrubei 3 barcos com um tiro só. Você parece ser um excelente pirata. Garoto, a marinha já me convidou diversas vezes pra ser capitão de alto mar. Eu não fui porque eu tinha muito show pra fazer nesse ano, mas eles me convidaram e eu recusei. Certas propostas a gente não pode aceitar. Cara, que maneiro. Eles viram as minhas habilidades de comandar um bote e fazer eles virarem submarinos. Tem gente que não sabe, mas se você pegar um bote e colocar ele da maneira certa, você consegue ficar com ele embaixo d'água, como se fosse um submarino mesmo. Fora que tem alguns bots especiais, alguns bots que na hora que você entra neles, você consegue fazer eles virarem e você cria um carro submarino com esse bot. Isso foi uma outra técnica marítima que eu inventei e agora é bem utilizada. Naldo, mas você não acha que isso é perigoso? Você não acha que tá se colocando em risco fazendo isso? Claro que não, eu sou um aventureiro. É isso que eu nasci pra fazer. Eu nasci pra brilhar. Você é brilhante, Naldo. Sou sim, mas brilhante mesmo foi a vez em que eu fiz um grande cruzeiro com várias boias. Eu coloquei uma boia em cima da outra, montei tudo e ficou bem encaixado. Depois disso eu joguei em um rio e naveguei dos Estados Unidos até o Polo Sul. Ah, mas agora isso não tem como ser verdade, Naldo. Dessa vez você tá mentindo. Garoto tolo. Claro que não, eu jamais mentiria. Eu tenho aqui a prova disso.
negócio é que nesse cruzeiro que eu fiz, infelizmente depois de um tempo ele bateu em uma pedra e secou tudo, mas eu consegui sair do cruzeiro a tempo e parei em uma ilha deserta para pessoas desertas. Lá tinha de tudo, absolutamente tudo. Foi nesse lugar que eu conheci o Scooby-Doo, gente fina, sangue bom, e por sorte, por pura coincidência, eu já havia treinado as habilidades de remo recentemente, só que as ondas estavam sinistras, a maré estava gigante. Eu remava com o bote, chegava no meio do mar, vinha uma onda e me trazia pra praia. Passei 30 dias pra sair dessa ilha, me alimentando só de água de coco e vodka. Pra mim, tanto faz. E você já pensou em fazer algo mais moderno? Um barco mais moderno usando um motor ou coisa assim? Até agora nos seus barcos foram você que controlou, você que remou pra usar eles. Cara, pra te falar a verdade, eu já usei um trator pra remar uma plataforma gigante. A gente colocou um trator desses de construção mesmo, em cima de uma plataforma flutuante. Depois eu fiquei dirigindo esse trator pra remar em cima da plataforma. Foi muito louco. Estavam comigo Justin Bieber e Michael Jackson remando de trator. É incrível o seu conhecimento sobre o alto mar e embarcações, eu genuinamente nunca vi nenhum navegador como você. Agora eu vejo que eu ainda tenho muito a aprender, Naldo. Você tem muito a me ensinar. Certamente, garoto, ainda lhe falta conhecimento. Algumas vezes que naveguei em busca do One Piece, também tive problemas por falta de conhecimento das pessoas que estavam comigo. Um amigo meu estava pilotando uma lancha uma vez, quando ele virou pro lado e caiu eu e ele em cima de um ninho de jacaré na água. Por sorte conseguimos sair vivos de lá, mas foi por pouco. Se não fosse eu conversar com os jacarés e pedir pra eles sair dali, dizer que a gente só caiu sem querer mesmo, jacarés jamais teriam deixado a gente vivo. Isso é coisa que apenas o tempo ensina. É claro que essas coisas não me abalam muito e mais tarde nesse mesmo dia eu estava inventando uma nova forma de pilotar barco, que era dando grau de barco. Muita gente dá grau de moto ou de bike, eu já fui além. Durante a minha vida de capitão eu inventei o grau de barco, que é uma das maneiras mais interessantes de sair por aí pilotando barco. Mas foram muitos anos de treinos e testes, até em piscina eu já pilotei barco. Levei o barco para a piscina e fiquei lá controlando ele por horas e horas. E quando eu quis sair de lá eu ainda fiz o barco voar por alguns segundos. Esse é o tipo de conhecimento que não se aprende nas escolas, se aprende na vida. Naldo, você acha que um dia eu irei alcançar capacidades de navegação tão gloriosas quanto a sua? Garoto, como a minha? Jamais. Porque eu sou o melhor em tudo que eu faço. Mas se você treinar bastante, vai poder ser um pouco bom assim como eu. Você precisa treinar como um verdadeiro pirata. Todo lugar para um pirata é um bom lugar para navegar. Se você estiver em um shopping, você pode navegar com barcos pelas escadas rolantes. Se estiver na rua, pode colocar o seu barco e navegar lá. Ou você pode até mesmo levar sua lancha direto da água para usar ela como um carro. Não há barreiras para quem realmente deseja ser como eu. A única barreira sou eu mesmo. Isso é uma sabedoria muito desbalanceada, Naldo. Não tem essa de sabedoria desbalanceada. Caso queira, você pode até mesmo colocar um barco dentro de outro barco. Eu já fiz isso e foi muito fácil. E o que você faz com as pessoas que te criticam e não querem que você vença tudo isso? Que você não seja um grande pirata, que você não seja um grande capitão de alto mar. Bem, meu jovem, você bate no barco delas como se não houvesse amanhã, porque pra elas realmente não vai ter. E se for possível, você ainda coloca elas dentro de um bote pra deixar elas girando por horas. Eu já fiz isso uma vez, mas aquele cara mereceu. Naldo, eu vejo que você tem um conhecimento gigantesco. Eu sinto a minha mente se expandindo a cada história que você conta. Mas agora me diga, Naldo, o que é o One Piece? Garoto, isso já foi um segredo muito bem guardado, garoto. Mas um dia eu me reuni com os terraplanistas e os Illuminates em uma sala confidencial para pessoas confidenciais. E lá, além do surubão delicioso, eu também descobri o que é o One Piece. E posso afirmar com muito orgulho que o verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho. Quando ele me contou isso, eu comecei a chorar e as pessoas que estavam no pier ficaram emocionadas e se acabaram
acabaram em palmas. Foi um momento emocionante para pessoas emocionantes. E essa é a história do dia em que eu encontrei Naldo Bene e eu vi todos os seus relatos de pescador e suas aventuras em alto mar. No fim ele me deixou no pier, onde ele havia me encontrado, e me deu um último aviso: garoto, não esqueça de baixar o World of Warships. O link está na descrição do vídeo. E eu respondi ele: muito obrigado World of Warships por patrocinar esse vídeo. E assim eu finalmente obtive a resposta sobre o que é o verdadeiro One Piece, graças a ninguém mais, ninguém menos que o próprio Naldo Bene. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima história de pescador. E lembrem-se, o verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho.